Oi, fashionete! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-te a review de uma bolsinha da Chopard. Por isso, se queres saber qual é e saber tudo sobre as bolsas da Chopard, continua a ver. O meu nome é Catarina Martins, eu sou consultora de imagem e nós aqui falamos de uma imagem estratégica e, claro, luxo. E quando nós falamos de luxo, se falar de bolsas é incontornável. E por isso, hoje eu trago-te a review da Happy da Chopard. Mas antes de começarmos a falar dela propriamente dita, vamos contextualizar um pouco com a história da Chopard. Como é que a Chopard nasceu? De onde é que veio a ideia da Chopard? É uma marca centenária, não é? Enfim, vamos saber tudo. Como algumas saberão, a Chopard é originalmente uma marca de relojoaria. Ela foi fundada pelo Louis Ulysse Chopard em 1860 na Suíça. Sim, a Chopard é uma marca suíça. E tudo começou em Saint-Villiers, onde o Sr. Chopard começou a fazer relógios de bolso. Ele era relojoeiro, era um artesão, e para se destacar da concorrência, ele fazia relógios de bolso que eram muito requeridos e começou até, em certa altura, a ser fornecedor do czar da Rússia. E aí começaram-se a estreitar as relações da marca e a marca começou-se a expandir também. Eu não vou entrar muito em pormenores cronológicos porque a história é muito rica, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas quero que tenham uma ideia para entender o porquê de certas coisas relativas a esta bolsa. A Chopard foi crescendo e foi sempre sucedendo na família para o filho do Sr. Chopard, depois para o neto, mas a certa altura, em 1963, a marca é vendida a outro relojoeiro chamado Karl Schoeffel. Não sei se estou a dizer bem, mas penso que sim. E a marca, a Chopard, continua nessa família até hoje. Como muitas saberão, a Chopard é então uma marca de relojoaria e também de joias, porque foi das primeiras a trabalhar os diamantes quando nós falamos de alta joalharia e de alta relojoaria. E os diamantes com movimento tornaram-se a imagem de marca da Chopard e é um design patenteado e icónico que realmente remete muito à marca suíça. Nós podemos vê-los em várias peças da coleção Happy Diamonds, que nasceu em 1985, e esta Happy também faz parte dessa Happy Diamonds. E ela é praticamente uma homenagem à história da Chopard. Porquê? Porque nós temos aqui um movimento, não sei se dá para ver, mas este aqui dentro mexe. Não sei se dá para ver, aqui dentro mexem as bolinhas entre aspas. E o couro é todo trabalhado para fazer lembrar um diamante. Esta foi a primeira bolsa a tornar-se parte da família Happy Diamonds, o que foi algo recente, aconteceu em 2018, se não estou em erro. E é uma bolsa muito bonita. Para quem procura bolsas mais exclusivas, que não se vejam tanto, é uma boa escolha, mas há aqui um pormenor que é muito importante nestas bolsas que não são de marcas de bolsas. E o que é que eu quero dizer com isto? A Louis Vuitton, por exemplo, é uma marca que começou com os baús de viagem, eles têm muito know-how em bolsas. Temos outras marcas de moda, como a Chanel, a Hermès, que também a Hermès começou com acessórios para cavalos, acessórios em couro, um pouco também como a Gucci, mas nestas marcas de relojoaria e alta joalharia, como também a Cartier, que é uma marca de joalharia, ou a Bulgari, nós vemos que eles querem também ter esta parte das bolsas, mas isso implica uma coisa. Como não são marcas que o core é este, o core não é moda propriamente dito, o core são as joias, são bolsas que desvalorizam muito. Esta bolsa nova na loja custa 2.130 euros e vocês encontram-na na Closet Up. A propósito, este vídeo é uma parceria com a Closet Up, eles emprestaram uma bolsa para eu fazer a review para vocês. Está muito mais barata
precisamente porque é uma bolsa que desvaloriza. Ela já sai da loja a perder muito valor. Ainda assim, é uma bolsa maravilhosa, maravilhosa mesmo. E como eu dizia há pouco, para quem procura realmente a exclusividade, para quem procura uma bolsa bem construída, mas que as pessoas olhem e pensem que bolsa bonita, e quem realmente entende de luxo sabe que é uma Chopard, mas quem não entende nem sequer sabe que é uma bolsa de luxo. Isso é muito interessante nas bolsas destas marcas, mas novamente não é o core delas fazer bolsas, não faz parte do coração, do núcleo duro, do know-how da marca. E portanto são bolsas que desvalorizam muito. Mas ela é lindíssima, é das minhas bolsas favoritas. Eu quando a vi lá disse logo, eu tenho que levar esta bolsa para experimentar, porque é assim maravilhosa, muito leve, muito bonita, muito chique, muito sofisticada. Todo o trabalho no couro é lindíssimo. O facto de se mexer como é a panagem da marca é muito, muito, muito bonito. Uma coisa muito interessante acerca dela é que ela fecha com ímã. O fecho tem ímã, então ele puxa para baixo quando nós fechamos. Isso é muito interessante porque torna o próprio ato de fechar mais confortável e mais prático. Ela é uma bolsa bem estruturada e, portanto, não é super espaçosa. Bolsas assim muito estruturadas nunca são muito espaçosas, precisamente porque são bolsas mais duras, que, portanto, não têm aquela elasticidade que uma bolsa mais maleável, com menos estrutura, tem. Por outro lado, são bolsas muito mais sofisticadas. Quanto mais estruturada, mais tendência haverá a ser uma bolsa que transmite uma imagem sofisticada. Como conseguem ver, ela por dentro até é espaçosa, este é o tamanho small, mas dentro daquilo que uma bolsa estruturada pode ser espaçosa. Ela traz a alça também, caso queiram usar ao ombro, ao crossbody, é uma bolsa que dá, mas vocês já sabem, a minha forma favorita de usar é como bolsa de mão. Eu adoro estas bolsas assim, mais ladylike, usadas como bolsas de mão. Eu vou-vos mostrar o que é que cabe aqui dentro. Não cabe assim tanta coisa, mas é uma bolsa funcional que dá para usar no dia-a-dia. Se é uma bolsa de dia-a-dia? Não, obviamente. Ela é bonita demais para ser dia-a-dia. Ela é em calfskin, é uma pele super macia. Não é das que risca com muita facilidade, mas também não é daquelas rugosas que pode bater numa parede que não vai acontecer nada. E pela própria beleza dela, não é uma bolsa para dia-a-dia, mas é uma bolsa que podemos usar de dia, claro, e que transita também muito bem para a noite. Eu vou colocar então a minha carteira primeiro, depois o meu porta-chaves. É tudo da Louis Vuitton. Eu posso fazer review destas small leather goods se quiseres. Conta-me aqui abaixo se queres. E entretanto, se estás a gostar deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal. Vou colocar os meus óculos de sol. Vou colocar um daqueles bálsamos labiais. Dava para colocar também a chave do carro, que ainda cabia, e o telemóvel, o celular, que eu agora não tenho aqui, mas caberia facilmente. Conseguem ver? E é muito interessante, porque ela não é pesada. Mesmo com as coisas dentro, é uma bolsa bem razoável de ser usada e muito bonita. É lindíssima. Este trabalho, que é a panágio da Chopard, os diamantes, que aqui não são diamantes, ok? Mas os diamantes que movimentam, este trabalho é muito, muito, muito bonito. O trabalho do couro, ela é realmente uma bolsa muito, muito bonita. Não acho que seja uma boa primeira compra, por exemplo, se não tens mais nenhuma, mas para quem já tem uma boa coleção e quer uma bolsa diferente, uma bolsa mais exclusiva, uma bolsa que de facto só quem entende de luxo conheça, é maravilhosa, é lindíssima. Foi das mais bonitas que eu já vi assim nos últimos tempos. Eu gosto muito da Serpenti, da Bulgari também. É uma bolsa que eu amo de paixão, mas eu gostei muito, muito, muito desta. Eu já tenho várias bolsas pretas e tenho sempre um lugar para mais uma. Preto não é a cor mais versátil de sempre, mas para mim é uma cor que funciona muito bem. Posso fazer um vídeo só sobre isso também. Conta-me aqui se queres abaixo. Mas realmente é uma bolsa
linda, linda, linda. Eu não tenho outra palavra para descrevê-la a não ser incrível, maravilhosa, linda. Eu gostei muito, muito mesmo. Veredito final, vale ou não a pena apostar nesta Happy? Como eu disse, se já tens outras bolsas de luxo e procuras algo mais exclusivo, menos conhecido, que as pessoas olhem e não saibam o que é, mas reconheçam que é uma bolsa bonita e só quem entende luxo saiba que bolsa é que tu tens, sim. Mas não recomendo para uma primeira compra, nem recomendo se és daquelas que fica muito ficcionada no facto da bolsa valorizar ou não, porque esta é uma bolsa que desvaloriza e não é daquelas que, passado algum tempo, vais ganhar dinheiro a vendê-la. Isso não vai acontecer, são bolsas que desvalorizam, mas que são maravilhosas. E, claro, vocês podem encontrá-la na Closet Up. Ela está nova, 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 nova. A pessoa que a comprou usou uma vez e não usou mais. É mesmo linda, linda, linda. E também queria dizer-vos que se vocês quiserem comprar nova, podem comprar em qualquer loja que venda Chopard. A Torres Joalheiros é uma dessas lojas onde é possível encontrar bolsas da Chopard novas. Mas visto que elas desvalorizam muito, comprar num brechó, comprar em segunda mão, é realmente uma boa aposta porque vai ser mais barato. E é assim, a mesma coisa, no caso esta está mesmo nova, nova, nova. Olhem os cantos, não tem nada, está absolutamente perfeita. É linda, 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 linda. Se eu não tivesse outras em mente e não estivesse a seguir a minha wishlist de luxo, e se tu queres saber como fazer uma wishlist de peças de luxo à prova de arrependimentos, temos uma aula no Clube das Fashionettes só sobre isso. Inscreve-te, eu vou deixar aqui o link abaixo para tu te poderes inscrever no clube. Mas se eu não tivesse a minha lista e não tivesse ali outra prioridade, que é uma outra bolsa que eu quero muito, eu ficaria com ela, porque acho maravilhosa, acho incrível. É realmente uma tentação muito, muito grande não ficar com esta bolsa, porque é das mais bonitas que eu já tive o prazer de ter aqui, sem ser as minhas, que eu gosto muito, não é? Mas, assim, estou encantada. Portanto, espero muito, muito, muito que tenhas gostado desta review. Conta-me aqui abaixo. Não te esqueças de enviar para todas as amigas que gostam de peças de luxo e querem aprender mais sobre este mundo também, porque realmente vale a pena conhecer o mundo do luxo também para saber onde colocar o dinheiro, onde é que vale a pena investir, onde é que não vale, e para nos sentirmos, obviamente, mais bonitas e mais chiques. Nós temos encontro marcado no próximo vídeo e até lá, tenha uma semana fabulosa!